Boa noite, a paz do Senhor. Sejam muitos bem-vindos à nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos. Irei começar. Seja muito bem-vindo vocês que estão para chegar. Que Deus venha falar grandemente em vossos corações. Não é simplesmente uma live, não é simplesmente apenas mais uma ministração, mas é um encontro que Deus marcou comigo e com você aqui nesta noite. E Ele tem uma palavra para mim e para você. Não importa, para muitos pode apenas ser mais uma live, mas saiba que é um encontro de Jesus contigo. Amém? Eu estarei orando neste momento e convido você a orar juntamente comigo, porque estamos aqui num só propósito, de buscar a Deus, de ter e sentir a presença desse Deus conosco. Amém? Eu peço que você ore juntamente comigo. Senhor Deus, Pai, alcança, Senhor, essas vidas, Pai, que estão, Senhor Jesus, do outro lado. Eu não sei a forma como elas se encontram. Eu não sei a forma como elas estão. Mas o Senhor é Deus que sabe, o Senhor é Deus que conhece. Pai, não importa, Senhor Jesus, as circunstâncias. O que importa, Pai, é que se elas estiverem de coração aberto para te ouvir, para te sentir, para que o Espírito Santo, Pai, venha falar com cada uma dessas pessoas, Senhor. Deus, Pai, simplesmente venha florescer, Senhor, dentro delas. Que elas não venham se sentir só, Pai, mas que elas venham se sentir completas em Ti. Porque Tu és o Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Espírito Santo de Deus, entra, Pai, dentro do lar dessas pessoas. Entra, Senhor Jesus Cristo, Pai, levando refrigério, levando a cura. Espírito Santo de Deus, alcança, Pai, essas vidas, Senhor, que muitas vezes se encontram em estado de depressão, ansiedade, que muitas das vezes, Pai, se encontra, Deus, desesperadas, sem saber o que fazer, mas Tu és a solução. Deus, alcança, Pai, essas vidas, Senhor, que se encontram, Pai, muitas das vezes, totalmente sem rumo, mas Tu és o rumo delas. E em nome do Senhor Jesus, Pai, alcança, Senhor, Pai, não é simplesmente apenas uma ministração, mas é a Tua palavra, Pai, que se torna nova a cada dia. Venha torná-la, Pai, nova na vida de quem estiver ouvindo. Venha torná-la nova na vida de quem está, Senhor, precisando. Porque, Senhor, não importa a quantidade, mas importa não tiver um filho de coração aberto e que precisa, Senhor, do Teu refrigério, da Tua cura, do Seu amor. Espírito Santo de Deus, simplesmente alcança essas vidas. E é tudo que eu lhe peço, Pai. Amém. Estaremos agora fazendo a leitura da palavra. Você que está com a sua Bíblia aberta, abre ela no livro de Neemias, capítulo 6, verso 16. Estarei lendo juntamente contigo. Lembra-te, meu Deus. Peraí. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o Senhor Deus fizera esta obra. Neemias nasceu na Babilônia, filho de Acalias e seu irmão Anani. Neemias cresceu dentro de Babilônia, só que com a queda do rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio então o Império Pérsia tomá-lo do rei da Babilônia. E agora então Neemias vai pertencer ao reino dos persas, cujo é o rei Artaxerxes. E agora Neemias, ele tem, além de ele ser escravo, porque mesmo que ele pertença agora a um outro império, com outro rei, ele não deixou de ser um escravo. E a narrativa vai nos dizer que ele conhece os princípios da palavra de Deus. Ele conhece
os princípios, se ele tem conhecimento sobre a base da palavra do Senhor. E a narrativa então vai nos dizer que Neemias é copeiro do rei. O que significa ser copeiro do rei? Ele servia. Antes de qualquer alimento chegar até o rei Artaxerxes, passava pelo Neemias. Ele que provava, era ele quem estava ali no âmbito da cozinha, era ele que verificava tudo. Tudo passava por ele. Tudo era ele quem o conduzia. Tudo era ele que estava direcionando. Tudo era ele a qual estava fazendo parte daquele preparo. E a história vai nos dizer que, além dele ser copeiro, Neemias era um homem temente a Deus, que orava, jejuava, buscava. Neemias era um homem muito próximo do rei, mesmo que para muitos ser um escravo, ser próximo do rei era muito difícil, porque rei jamais fazia questão de ter acesso, ou podia ter acesso a escravo, mas eles não faziam questão sequer de ter alguém tão próximo, por mais que trabalhasse com ele. Mas a história vai nos dizer que Neemias era diferente. Neemias era próximo do rei Artaxerxes. Neemias era um homem cuja ele tinha uma habilidade incrível. Era um homem disciplinado, ele era um homem com habilidade tanto de disciplina, tanto em planejamento e organização em metas e prazos. Neemias era um homem contundente, com tudo que ele fazia, com tudo que ele realizava. Neemias, ele tinha uma capacidade incrível de administração, mas tudo isso foi treinado diante da função dele como copeiro, e também diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que tudo que ele colocar nas nossas mãos, façam com perfeito, façam com propósito de adorar a Deus. Tudo que Neemias colocava a mão era para glorificar o nome santo do Senhor. Ele podia estar numa posição que não era favorável, porque ele era um escravo, trabalhava a troco de nada, ele não recebia por isso, mas era um homem que colocou a sua vida à disposição a Deus, independente da função que ele estava. Ele simplesmente servia, mas também adorava, glorificava, jejuava e orava. Em tudo, Neemias, ele orava a Deus. Um dia, seu irmão Anani veio visitar. E Anani morava em Jerusalém. Ele veio com mais outras pessoas para o Pérsia visitar ele. E contou para Neemias sobre o que estava acontecendo em Jerusalém. E o que estava acontecendo era que o muro não havia sido construído ainda. E as pessoas estavam num estado de miséria, num estado decadente. Elas estavam desoladas. Elas não tinham perspectiva de vida. Elas estavam simplesmente achando que tudo estava acabado. E estavam simplesmente com as suas vidas arruinadas. E Neemias sabia muito bem sobre o que aquele muro significava, como ele sendo também um judeu. O muro significava proteção. O muro significava força. O muro tinha um simbolismo que significava que tudo que eles tinham citava. Por exemplo, a estrutura daquele muro significava proteção contra os inimigos, contra os outros territórios, para que não invadissem. Então imagina, os portões, os muros estavam destruídos e queimados. Quando um território invadia um outro país ou outro território, vamos dizer assim, o que acontece? Ele destruía aqueles muros, aqueles portais, como significado que eles não iam mais invadir. Ou seja, quando eles invadiam Jerusalém e destruíram o muro e todos aqueles portões eles queimaram, significava um fracasso. Significava que ali foi um território
que destruíram e não ia se conseguir reerguer. O povo da Babilônia, alguns já haviam retornado para Jerusalém depois da queda do rei Nabucodonosor. Mas mesmo assim, o muro e os portões ainda continuavam destruídos, ainda continuava um caos. E já se passava 70 anos que eles não conseguiam erguer aquele muro. Não conseguiam. Neemias, ao ouvir que do seu irmão, que aquele muro daquela cidade estava destruído, ele chorou, ele ficou muito triste, ele jejuou, ele orou, e ele ia servir o rei Artaxerxes triste, e o rei o percebeu que ele estava triste, e o rei o perguntou para ele: o que está acontecendo, Neemias? Imagino nessa hora o próprio Deus perguntando: o que está acontecendo? Fale para mim, o que queres que eu te faça? O que é que está acontecendo? Muitas das vezes estamos passando por certas situações em nossa vida e nós encontramos sem saída, nos encontramos sem saber o que fazer. E Jesus sempre está ao nosso lado perguntando: o que você precisa? O que você quer que eu faça? Eu estou contigo, eu não desisti de você, eu estou aqui. E o rei perguntou para Neemias, e Neemias falou sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, e se ele podia ir para poder construir aquele muro. Mas Neemias, antes de falar para o rei, para ele ir, ele primeiro orou. Ele primeiro jejuou. E por que ele tinha esse temor e esse tremor pelo rei? Porque não era simplesmente chegar diante do rei e falar: rei, eu quero ir para o meu país, ajudar o meu povo, a minha nação, reconstruir, e eu preciso da sua permissão. Não, não é tão simples assim, porque ele poderia pensar que ele podia estar indo atrás de opressões, ir atrás de pessoas para ajudar a derrotar eles por ter invadido. Ele poderia ter pensado totalmente o contrário, mas como Neemias orou, jejuou, e quando ele o perguntou, ele foi sábio, ele foi assertivo na sua comunicação com o rei. Mas antes disso, ele já tinha pedido graça a Deus, ele já tinha pedido orientação de Deus, ele já tinha pedido o como chegar e como falar com aquele rei, porque era uma posição muito acima. O Neemias era apenas um copeiro, mas ele era um homem muito temente a Deus. Era um homem que em toda a sua trajetória ele pedia orientação de Deus. Ele pedia que Deus o ajudasse. A história agora vai nos dizer que Neemias, ele vai. Mas antes, o rei o pergunta para ele quanto tempo ele levaria para aquela construção do muro. A narrativa não nos conta qual foi a resposta de Neemias. Só que Neemias ficou em Jerusalém por 12 anos. Chegando ali em Jerusalém, Neemias, ele olha e vê que está um caos. Ele vê que o muro simplesmente não tinha absolutamente nada. Os portões estavam queimados, a cidade estava um caos, estava tudo destruído. Agora Neemias olha para tudo aquilo minuciosamente e ele começa a olhar e orar, e ele vai jejuando, e ele não tem recursos. Ele não tem tanto recurso financeiro, recurso material. Ele não tem apoio, ele não tem ajuda, ele não tem amigo. Neemias não tem ninguém. Agora então ele vai jejuar novamente. Ele vai orar, ele vai pedir apoio de Deus, a direção de Deus. Porque quando você acha que você não tem ninguém, saiba que Deus, ele é a direção.
Ele é o seu apoio, Ele é sua ajuda. E ele começou a orar. E quando ele começou a orar, ele entrou em ação. Logo depois, ele foi atrás de quem? Dos líderes que comandava e exercia a função ali dentro de Jerusalém. E ele chegou com esse projeto aos líderes, aos governadores, e falando sobre construir aquele muro. E eu imagino que quando ele chegou com esse projeto para aqueles líderes, falou: mas você está em quantos? E ele com certeza ele deve ter falado: eu estou só, mas eu vou ter pessoas. Porque Neemias era um homem de visão. Neemias, ele não simplesmente ficava enxergando nas suas limitações, mas ele enxergava além dos seus olhos naturais podiam ver, porque ele tinha Cristo em seu coração, e ele sabia que Deus era com ele, e se esse processo, e dentro daquele processo, no chamado dele, era construir um muro, Deus daria graça naquela construção. Ele sabia que Deus não iria abandonar, porque se Deus colocou algo em seu coração, seja o ministério, seja o que for, ele vai dar graça para você alcançar. Quando Neemias pega aquele projeto, ele vai até os líderes e ele consegue apoio dos líderes. Mas antes disso ele já tinha orado, ele já tinha jejuado, ele já tinha buscado. E ele foi, e ele pediu apoio, ele pediu ajuda, ele conseguiu. E agora ele vai reunir pessoas para começar a construir aquele muro e aqueles portões. Ele vai reunir pessoas de Jericó, ele começa a reunir pessoas ao redor de Jerusalém, homens, por mais poucos que sejam, mas eram homens eficientes, eram homens, dos quais ele precisava para construir aquele muro. E agora, ele simplesmente está empenhado, e ele começa do zero. Agora que eu entro dentro do tema. O difícil muitas das vezes é você saber que você não tem recurso nenhum. Você olha para o lado, você não tem muito menos pessoas que possam te ajudar. Muito menos pessoas que possam sequer te motivar. Mas você encontra no zero e você fala: Deus, eu estou nesse poço, eu quero começar e eu não sei por onde. Saiba que Deus, Ele é o recomeço, Ele é o começo da sua vida. Quando você acha que não tem mais jeito, quando você olha para as circunstâncias e não vê saída, você olha e às vezes já perdeu tudo, Ele é o Deus de novas chances. Neemias, ele começa do zero a construção daquele muro. Ele não tinha recurso, ele não tinha apoio, ele não tinha moral, ele era copeiro do rei e, detalhe, escravo. Que status Neemias tinha para poder erguer o muro e também ter apoio de líderes? Que status ele tinha? Qual era o nome de sucesso que ele tinha? Qual era o sobrenome de peso? Neemias não tinha, mas Neemias tinha Deus. Se você tem Deus na sua vida, saiba que Deus, Ele é o direcionamento. Ele é o Deus de novos recomeços. Ele é o Deus que direciona, coloca a pessoa certa. Ele é o Deus que não te deixa você desamparado. Neemias não tinha status, Neemias não tinha ninguém de nome ao lado dele, mas ele tinha um Deus todo poderoso, um Deus que é fiel, um Deus que quando coloca algo em seu coração para que você faça, saiba que Ele é o Deus que te capacita. Muitas das vezes você olha para o projeto, você olha e fala: Deus, Ele é tão grande diante das minhas limitações. Saiba que todo projeto grande sempre vai ter sempre você vai se sentir pequeno. Se você está se sentindo pequeno diante do que você está e diante dos seus sonhos, do que você quer realizar, saiba que é de Deus para sua vida. Deus sempre coloca grandes desafios para que nós podemos ser alguém que o Senhor possa nos usar para o nome dele ser glorificado e louvado. Saiba que em todos os começos, Deus sempre se fez presente. Deus se fez presente na vida de Neemias. Neemias começou do zero. Primeira coisa que ele, antes de começar, ele orou.
ele jejuou. Ele não simplesmente foi fazendo, ele foi pedindo graça para Deus. Neemias, antes da construção daquele muro, detalhe, ele era um homem que liderava. Ele era um homem que tinha uma liderança, ele liderava a si mesmo. Ele era um homem que era planejado, ele trabalhava com planejamento e organização. Muitas das vezes, quando nós estamos enfrentando grandes desafios, o mais difícil é o ser o quê? Muitas das vezes, liderar a nós mesmos, ser organizado, ter planejamento. E precisamos desses detalhes aplicados na nossa vida, para que nós venhamos exercer o projeto e o plano de Deus com perfeição no que Ele quer nos usar, no que Ele quer nos capacitar. Então, Neemias, ele já tinha isso muito bem trabalhado nele. Liderança, organização, planejamento. E ele era um homem motivador. Ele era um homem para cima. A Bíblia vai nos dizer que quando ele começa a construção daquele muro, juntamente com aquelas pessoas das quais ele já tinha conseguido, levantam duas pessoas, Tobias e Sambalate. Os dois governadores, pessoas de nome, só que são pessoas opressoras que começaram a zombar de Neemias. Saiba, quando você começa um projeto, inicia algo, muitas pessoas vão sair da sua vida, mas são pessoas que já precisavam ter saído. Deus só usou essa circunstância para que fosse, para que saísse de vez, para que novas pessoas pudessem chegar. Saiba, quando você estiver num grande projeto, ou dentro do seu próprio ministério, pessoas vão se levantar. E se levantaram pessoas importantes. Tobias era governador. Ele governava no território. Ele governava. E Sambalate também governava. Só que Sambalate, ele governava o território esqueci o nome. Tobias governava o território ali próximo de Jerusalém. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles eram homens importantes, muito importantes. E a história agora nos conta que esses dois homens começam a zombar de Neemias. Saiba de uma coisa: quando você inicia algo grande na sua vida, seja o começo, e você está no zero, você não tem ajuda, você não tem apoiadores, você não tem ninguém. E quando começar e aí ver que está dando certo, por mais que esteja no início, pessoas vão se levantar contra a sua vida. Vão zombar para que você venha parar. Vão, de certa forma, querer te oprimir para que você venha parar. Vão, de certa forma, querer barrar para que você venha se paralisar. Vão querer pôr medo, vão querer dizer que você não é capaz, vão querer dizer que isso não é para você, vão querer simplesmente dizer que você está errado, mesmo você estando certo. Quando Tobias e Sambalate se levantaram, eles começaram a equivocar o trabalho de Neemias e se colocaram como certo e Neemias como errado diante da história. Mas Neemias sabia o que ele estava fazendo era certo diante de Deus. Pessoas a quais não têm visão, que não tem o direcionamento, pode ser importante, pode ter o cargo que for, pode ter a oposição que for, mas se não tem Deus na vida, se não tem visão, se não sabe quem ele é em Cristo, vão ser pessoas lideradas pelo próprio Satanás para tentar te estabilizar. Porque não sabe quem é Cristo. Muitas das vezes vão ser pessoas que têm o nome de Cristo, mas não sabem ainda quem ele é. Muitas das vezes vão ser pessoas que estão trajados de crente, de cristão, mas em certos detalhes da vida não estão convertidos. E são essas pessoas que muitas das vezes, ovelhas com capa de lobo, que tentam paralisar a obra do Senhor e muitas outras circunstâncias. Mas Deus é aquele que simplesmente já tinha falado para Neemias: eu estou contigo. E se
Se as opressões, a oposição tentarem te barrar, e mesmo que você esteja fazendo tudo certo, mas querendo apontar, siga em frente, porque Deus é contigo. Não importa quem se levante, o importante é que Deus não desistiu de você e Ele está contigo. Começar do zero não é fácil. Muitos não querem ajudar, mas o próprio Cristo é aquele que te ajuda. O próprio Cristo é quem passa contigo. O próprio Cristo é aquele que morreu na cruz, que deu a vida por mim e por você, para te dizer que Ele não desistiu de você. E Ele está contigo. A história vai nos dizer que Neemias, diante da construção daquele muro, ele coloca um prazo. 52 dias para levantar. Ou seja, Deus também trabalha conosco com prazo. Muitas das vezes Ele já colocou algo nas nossas mãos. Mas está faltando o quê? Nós liderarmos. Nós sermos pessoas que planejam. Nós sermos pessoas que trabalhamos. Sermos pessoas que venhamos trabalhar com prazo. Estipular metas. Porque Deus, ao analisarmos a vida de Neemias, vemos que ele era um homem que liderava. Vemos que ele é um homem que governava. Vemos que ele era um homem que tinha as habilidades necessárias para que fosse construído. Aí você pode estar se perguntando: Jeff, não sou uma pessoa que lidera nem a mim mesma. Mas saiba que o próprio Cristo é quem te ajuda a ser a quem você precisa ser para o reino dele. Ele não te abandonou. Saiba que nas suas dificuldades Ele é contigo. Se lança a Ele, fala com este Deus, converse, simplesmente coloque diante de Deus todas as suas dificuldades, seja em qual área for, que Ele vai te ajudar, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar o apoio necessário que você precisa. Saiba que em todo grande projeto que Deus colocar em suas mãos, se você se sente pequeno, incapaz, o projeto é certo, ele é seu, porque Deus não tem compromisso com aqueles que se acham que sabe e que pode fazer tudo, mas Deus tem compromisso com aqueles que têm o coração voltado para fazer a vontade de Deus, seja em qual for a circunstância. Deus tem comprometimento com aqueles que querem ser cheio dele, cheio da presença de Deus, para que venha transbordar, para que venha auxiliar, para que seja alguém no reino dele. E Ele tem esse projeto sobre a sua vida. Faça-o. Diante das opressões e da oposição de Tobias e Sanbalate, zombando, criticando Neemias, falando que aquele muro jamais seria construído e falando que jamais iria conseguir, que Neemias fala para aquele povo que está construindo: continue, não para. Não para. E a Bíblia vai nos dizer que o povo estava com seu coração e mente focado no trabalho da construção daquele muro. Eles não desanimaram. E quando eles pensaram que aquela opressão estava tão grande, achando que eles não eram capazes, Neemias fala: vocês conseguem. Vocês podem. Não olha para um lado, não olha para o outro, não olha para a esquerda, não olha para a direita, mas olha para o centro. Olha para Cristo. Neemias era a pessoa que motivava. Neemias era a pessoa que colocavam eles para cima. Neemias era a pessoa que em todas aquelas circunstâncias falava para eles: não desista. E sabe que Deus ainda fala na palavra que a cura do desânimo e da fadiga é nós nos lançarmos diante dele e focar no propósito que ele tem sobre nossa vida, sem olhar para as circunstâncias e sem olhar para as opressões. Porque quando nós focamos em quem está se levantando contra nós, e quem está falando, e quem está nos criticando, nós deixamos de focar no que Deus tem sobre a nossa vida. Nós deixamos de focar sobre o propósito de Deus. E quando perdemos o foco, ficamos desanimados e frustrados. A cura da fadiga, do desânimo, da frustração é se lançar, é focar no propósito, no chamado de Deus sobre o que Ele te chamou para você fazer. Foca no que Ele chamou para você fazer. Foca. Neemias, enquanto focava e levava aquelas pessoas a focarem também com
coração e com a sua mente. Muitas das vezes, a nossa mente coloca obstáculos dos quais venhamos pensar que nós não somos capazes. Obstáculos dos quais começa a nos sabotar, nos colocar para baixo. Porque diante de um grande projeto, podemos nos sentirmos desanimados, frustrados. Mas Neemias não se sentiu frustrado. Ele não se sentiu fracassado. Ele não se sentiu que ele não era capaz. Porque ele sabia que Deus era com ele. O que você tem colocado de obstáculo diante do chamado de Deus sobre a sua vida? O que você tem colocado de obstáculo diante do propósito que Deus tem sobre a sua vida? A sua vida nessa terra ela não é em vão. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. E Ele quer trabalhar na sua vida para que Ele venha transbordar e você ser instrumento na vida de outras pessoas. O que você tem colocado diante de Deus, Ele vai fazer. Mas o que Ele tem colocado na sua vida para você fazer, você também tem feito. Deus, Ele não é como nós somos. Porque se fizermos algo para alguém, queremos o retorno. Não. Deus quer que nós façamos com amor. Neemias, quando ardeu no coração dele, e ele sentiu uma forte dor no coração dele por saber que aquele muro estava destruído, por saber que o seu povo estava sem proteção, por saber que o seu povo estava sem apoio, sem ajuda. Ele falou, não, alguém tem que ir fazer alguma coisa pelas pessoas. Alguém tem que ir e fazer algo pelo aquele povo. Gente, Neemias estava na Pérsia. Neemias estava na Pérsia. Ele saiu do território persa e ele foi para Jerusalém para fazer algo pelo povo. O que você está disposto a fazer pelo reino de Deus? Deus está chamando a mim e a você. O que você quer? O que você tem colocado diante de Deus para que você possa abençoar outras vidas? Neemias não foi para Jerusalém focado em viver e ser livre. Ele foi como escravo, mas ali dentro mesmo ele não sendo mais escravo. Agora, querendo ou não, ele é um homem livre, mas ele cumpriu o chamado. Ele foi lá com um propósito. Você está nessa terra com um propósito. Deixa Deus usar a sua vida para que venha transbordar em outras vidas. Deixa o Espírito Santo te fluir dentro de você. Deixa o Espírito Santo te capacitar. Deixa ele ser a cura que você precisa. Deixa ele trabalhar dentro de você. Muitas das vezes nós queremos bênção. Sabe que a maior bênção sobre nossa vida é ser curado nas nossas dores internas. Porque quando Ele nos cura, quando Ele nos fortalece internamente, nós começamos a olhar para cada obstáculo, para cada situação, para cada circunstância com um olhar totalmente diferente do olhar nosso diante do nosso erro. Deixa o Espírito Santo te curar. Nesta noite, deixa Ele te curar. Viva um novo começo de Deus na sua vida. Seja na sua história, seja na sua área pessoal, na sua área financeira, familiar, seja qual for o novo, seja qual for o começo. Deixa o Espírito Santo fluir dentro de você. Assim como Neemias, ele começou do zero. E começar do zero não é fácil. Muitas das vezes perdemos tudo e aí temos que recomeçar. O começar não é fácil. Pode ser para algumas pessoas quando tem recurso, e quando você olha e não tem recurso nenhum. É só você e Deus. É aí que Deus vai mostrar para você que Ele é contigo, Ele não te abandonou. É aí que Ele vai mostrar
quem ele é na sua essência e vai revelar a ti a verdadeira identidade que ele vai ativar dentro de você. Neemias não deixou que a opressão, a oposição limitasse a ele, porque ele sabia quem ele era em Cristo. Ele sabia quem ele era em Jesus. Muitas das vezes nós nos abatemos diante das dificuldades, diante dos obstáculos da vida, porque nós não temos a nossa identidade revelada nele. Nós não sabemos quem nós somos em Cristo. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, pode levantar quem for, pode falar o que vier. Nós continuaremos andando com Cristo. Nós continuaremos fazendo o que deve ser feito, mesmo diante das dificuldades. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que nos fortalecem. Neemias foi para Jerusalém com um propósito, de erguer aquele muro, de começar um novo começo, de ver aquela cidade restaurada, de ver aqueles portões edificados. Que área da sua vida você precisa de restauração, precisa de uma reconstrução, precisa ser edificada? Coloca diante de Deus. Talvez você precisa de uma cura emocional, cura nos seus relacionamentos, cura na sua área sentimental. E quando nós enfrentamos essas dificuldades, principalmente na área sentimental, saiba que muitas pessoas buscam a cura namorando outros. E só vai trazer frustração. Só vai trazer agonia para a alma. Porque amor não vai curar o outro. Você precisa do amor de Cristo para a sua vida. Às vezes você precisa ser curado nesta área. E Deus é a cura. Deus é um novo começo. Ele quer mudar a sua história. Ele tem algo novo para a sua vida. Em que área da sua vida você precisa ser edificado? Você precisa ser restaurado? Precisa ser reestruturado? Nesta noite, Jesus quer te reestruturar. Ele quer te edificar. Ele quer te fazer firme. Ele quer te fazer consistente no chamado dele para a sua vida. Se coloca diante de Deus. Jeffrey, mas muitas das vezes acontece tantas circunstâncias e problemas e dificuldade. Sempre vai acontecer. Quando nós olhamos para a história de Neemias, ele é um homem que passou por todas as dificuldades. Ele era escravo. Não tinha apoio nenhum. Não tinha recurso nenhum. Mas ele sabia quem ele era em Cristo. Ele foi exercer algo que muitos não queriam fazer. E ele fez. Ele fez o que muitos não fizeram em 70 anos. Ele fez. Ele fez o que poucos fizeram naquele lugar. Saiba que você pode ser um instrumento de poucos que deveriam fazer o que Deus colocou na sua vida para que você faça. Neemias foi um homem escolhido por Deus e Jesus é aquele que escolhe a mim, escolhe a você para fazer e exercer o chamado de Deus. E Neemias não foi simplesmente reconstruir aquele muro atrás de holofotes, atrás de ser visto, atrás de ser elogiado. Ele foi lá para cumprir um propósito. Ele foi lá para cumprir a missão de Cristo sobre a vida dele. Sobre o que Deus já tinha lhe falado. Sobre o que Deus já tinha colocado no coração dele. Muitas das vezes, queremos exercer certos cargos, certas funções. E queremos ser reconhecidos. Ser elogiados. Ter holofotes. Ser aplaudidos. Não, gente. Não, igreja. Isso não faz parte do reino de Cristo. Se vier elogio, amém. Se vier alguma coisa, amém, mas não faça nada focando nisso, focando nos status, focando em ser elogiado, em ser visto e ser aplaudido. Jesus Cristo não foi um homem aplaudido. Jesus Cristo veio para o seu povo e o povo rejeitou. Jesus Cristo é aquele que quando veio para o seu próprio povo zombou.
Ele não foi um homem que chegou sendo aplaudido, muito pelo contrário. Colocaram ele naquela cruz que foi feita para mim e para você. Muito pelo contrário. Jesus Cristo foi um homem que merecia se assentar na cadeira de rei e se assentou com pessoas pobres, doentes. Jesus Cristo não foi um homem que veio atrás de status. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai dele. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Cristo. Nós não estamos aqui para cumprir status, relevância, sucesso. Não. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para cumprir um propósito. Porque naquele dia, quando Ele chama a mim e a você, você falar: Deus, aqui estão minhas mãos, aqui estão, Senhor, o que o Senhor coloca nas minhas mãos, eu tenho para Ti. É isso que Cristo quer de mim e de você. É isso. Jesus o colocou nesse mundo, nessa terra, com um propósito de servir a Ele, de ser servo dEle, ser alguém no reino dEle. Neemias não foi ali construir aquele muro para ser melhor do que ninguém. Ele foi para cumprir o propósito de Deus sobre a vida dele. E ele focou. E que Deus está falando para mim e para você: foca no que Ele te chamou. Foca. Não olha para as circunstâncias. Não olha para a diversidade. Foca no propósito de Cristo sobre a sua vida. Foca, porque Ele é o centro. Se Ele te colocou nesse projeto, Ele é o Deus que te capacita. Ele é o Deus que te direciona. Ele é o Deus que vai te dar o amparo e o recurso que você precisa. Não pare. Não pare. Não deixe a opressão, a oposição, a frustração, o desânimo te parar, te paralisar, mas se levanta diante dessa circunstância e fala: Cristo, eu preciso de Ti. E é para Ti que eu vou viver, e é para Ti que eu vou vencer, e é contigo e nós venceremos. Muitas das vezes as dificuldades vêm, as opressões, as oposições vêm. Vem a fadiga, vem o desânimo, e a cura para isso é focar no propósito de Deus. Porque quando nós estamos focados no propósito de Deus, nós fazemos o que Neemias fez: orava, jejuava, buscava sem descanso algum. Ele orava, jejuava, orava, jejuava, orava e jejuava insistentemente. Nós devemos ter uma vida de oração, de jejum diária. Nós devemos ter uma vida devota a Cristo diária. Nós devemos nos colocar diante de Deus diariamente. Nós devemos ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, buscar a Deus diariamente, assim como Neemias. A questão não é começar do zero. A questão é, muitas das vezes, olhar para as circunstâncias e olhar ao nosso meio, ao nosso redor, e não ver recursos, e não ver uma saída. Saiba que Cristo é sua saída. Saiba que Cristo é é o seu direcionamento. Saiba que Cristo é contigo. Se você não tiver pessoas que te motivam ao seu lado, saiba que Cristo é seu motivador e Ele está contigo e está falando: vai que eu estou contigo, vai que eu te capacito, vai que eu te fortaleço, siga em frente, que eu não desisti de você, então não desista de mim. Cristo não desistiu de você. Cristo vai te restaurar, Ele vai fazer uma nova história na sua vida. Creia. Creia, simplesmente creia na palavra de Deus. Quando eu olho para a vida de Neemias, um homem disposto a lutar pelo teu povo, disposto a construir aquele muro, eu me lembro de Esther. Esther perdeu sua mãe, perdeu seu pai. E quando ela via a opressão, e ali o povo e o rei e todas aquelas coisas acontecendo para que matasse, para que exterminasse, ela olhou para Deus e falou: Deus, o que eu posso fazer pelo meu povo?
É isso que nós devemos fazer, nos colocamos a serviço de Deus. A nossa vida está a serviço de outras vidas. Tem outras vidas precisando de você. Tem outras vidas precisando do que você tem ali oferecer. Ofereça a Cristo. Ofereça a cruz de Cristo. Olhe para a cruz. Não desista do teu chamado. Não desista de Cristo. Não desista de Jesus no meio das dificuldades. Saiba que Ele é contigo. Jesus, ele não desistiu do propósito dele. Olha para Cristo. Quando eu começo a olhar para as dificuldades que Neemias passou, eu me lembro de Paulo. Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, com Jesus em Damasco, indo para Damasco, ali, Deus o revelou. Ele ficou até cego diante do que ele viu. E eu começo a me lembrar na história que ele entregou toda a sua vida a Deus. Foi perseguido, foi caluniado, passou por problemas passou por problemas totalmente difíceis, foi preso e ele não desistiu de cumprir o propósito de Deus sobre a vida dele. Ele foi um homem que ficou preso, mas pregou, escreveu cartas, evangelizou para os povos gentios. Igreja, olha para a vida deste homem, pega como exemplo de pessoas que não deixaram a Cristo e que não focou no que muitos faziam com ele, mas focava no chamado. Focava no propósito de Deus sobre a vida deles. Paulo foi um homem que focou no propósito de Deus sobre a vida dele e no chamado que Deus queria que ele exercia. E diante disso, o que eles tinham? Eles eram obedientes. Paulo era um homem obediente à palavra de Deus. Neemias, ele foi para Jerusalém e ele era um homem obediente. Ele focou. Ele orou, ele jejuou, mas ele fez o que deveria ser feito e reconstruiu aquele muro em 52 dias. O que muitos não fizeram durante a jornada dos 70 anos, Neemias fez em 52 dias. Saiba que Deus é Deus, é maravilhoso. Um homem que não tinha recurso financeiro, recurso nenhum para construir nada, reconstruiu o muro em 52 dias. Este é um Deus maravilhoso que fez uma grande história na vida de todos aqueles que pudessem contemplar o quão maravilhoso Deus é, igreja. Não olhe para suas dificuldades. Não olhe para suas circunstâncias. Olha para Cristo. Olha para esse Jesus que não desistiu de você. Não simplesmente fique equivocado, mas eu estou recomeçando. Recomece quantas vezes for necessário, mas não desista de Cristo. O único caminho para a derrota é a desistência, mas você pode mostrar que quem é Deus na sua vida na segunda, na terceira, na quinta, na 20ª tentativa, não importa. Não importa quantas vezes você precisa recomeçar. Deus, ele é o Deus da segunda, da terceira, da quinta, 20ª oportunidade. Ele está te dando chance. Recomece hoje, recomece do zero, porque ele é a sua ajuda, ele é o seu amparo, ele não desistiu de você, ele é o Deus de novos recomeços, ele é o Deus de novos recursos, ele é o recurso que você precisa, seja em qual área for, seja área financeira, material, familiar, seja o que for, ele é o teu recurso, ele é o teu amparo, ele é a tua cura, mas não desista desse Cristo que não desistiu de você. Por amor a mim, ele se entregou naquela cruz. Muitas das vezes, quando estamos num projeto muito grande, colocamos limitações. Sabe por que colocamos limitações?
Porque nós não temos ativada a identidade de Cristo sobre a nossa vida. E quando nós não temos a identidade de Cristo ativada sobre a nossa vida, o que acontece? Nós permitimos que nossa mente colocam limitações. E essas limitações vão distanciar nós do chamado e do propósito de Deus. Porque nós começamos a ter, então, pensamentos limitadores sobre nós mesmos. E quando deixamos essas crenças ilimitantes tomar conta da nossa vida, nós iremos nos afastar dos planos de Deus. Porque se nós estamos com essas crenças limitantes, significa que nós não sabemos quem é Cristo. E a partir do momento que nós não sabemos quem é Cristo, nós iremos nos ver de uma forma que Cristo não nos vê. E quando nós passamos a nos enxergar de uma forma que Cristo não nos enxerga, nós vamos nos posicionar da forma que nós estamos nos vendo. E será uma forma negativa, da qual Cristo não nos enxerga. Então, nesta noite, se você tem uma forma ou uma visão errada sobre como Cristo te enxerga, ativa a identidade de Cristo sobre a sua vida. E todas essas crenças limitantes, todos esses pensamentos negativos sobre a sua vida vão ser jogados por terra. Porque Deus, Ele não está olhando para as suas dificuldades. Deus não está olhando para as suas circunstâncias. Deus não está olhando se você tem uma casa bonita, se você tem um carro, se você tem status, seja lá o que for. Ele está olhando para você como filho amado. E Ele te olha de uma forma especial, dizendo: você tem um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um chamado e eu irei cumprir. Eu só preciso que você esteja disposto a trilhar o processo comigo e está disposto a deixar eu trabalhar dentro do teu eu e deixar eu reconstruir a identidade que eu preciso ativar dentro da sua vida. Porque enquanto eu não fizer isso, tu não saberá quem Ele é. E quando você não saberá quem Ele é, você irá vestir uma identidade que não é sua sobre a sua vida. Irá se comportar de uma forma que Deus não quer que você se comporta. E quando você se baseia nos outros, começa a olhar a vida dos outros, querer ser como o outro, significa que você não tem a sua própria identidade. Ativa a identidade de Cristo sobre a sua vida. Neemias, quando ele foi reconstruir aquele muro, ele já tinha a identidade de Cristo ativada dentro da vida dele. E o que Deus está querendo dizer? Que diante das opressões, da oposição de Tobias e Sambalate, que eram homens importantes daquela época, ele não se rendeu, ele não se frustrou, ele não desanimou, ele nem sequer olhou. Por quê? Porque o foco dele era cumprir o propósito de Deus, mas muito maior que isso. O foco de Neemias era construir aquele muro, mas também ele sabia que eles não tinham Cristo sobre a vida dele. E ele sabia que tudo aquilo que eles estavam fazendo era para desviar ele dos planos e dos projetos e do chamado de Cristo. Era fazer com que ele parasse, era fazer com que ele paralisasse. Mas Cristo nesta noite quer que você se renda a Ele, quer que você se coloque diante dele, quer que você tenha ativado dentro de você a verdadeira identidade que só encontra nele. Porque muitas das vezes, quando nós não temos a identidade de Cristo ativada dentro da nossa vida, iremos nos comportar diante do que vemos nos outros. Iremos querer ter a vida do outro. E queremos ter o status que o outro tem. Iremos querer ter, muitas das vezes, as coisas que o outro tem. E não iremos focar no que Cristo já tem sobre a nossa vida. E quando isso acontece, saiba que nós vamos nos limitar diante dele. E Cristo, nesta noite, Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o centro da sua história. Ele quer ser o centro de tudo. Ele quer ser o centro. Deixa Cristo ser o centro da sua vida. Deixa Cristo trabalhar dentro de você. Deixa Ele te reconstruir. Deixa Ele te edificar, para que você seja consistente no que você tem que fazer nas suas tarefas, seja quais for. Deixa Cristo trabalhar para que você venha ter constância.
A constância só vai ser ativada na sua vida quando você souber quem é Cristo e quando você tiver claro na sua mente o que você tem que fazer e como fazer. E para isso você tem que ser uma pessoa que lidera a si mesmo. Começa a liderar a sua própria vida. Começa a ter um senso de liderança. Começa a se levantar como líder nesta noite. Se levanta como líder. Se levanta como uma pessoa que lidera a sua própria vida. Uma pessoa organizada, planejada, motivador. Seja uma pessoa que se motiva a si próprio. Seja uma pessoa motivadora. Seja uma pessoa liderada. Seja uma pessoa organizada. Para desenvolver grandes projetos, você precisa ser uma pessoa extremamente organizado. Sem organização, não tem como iniciar projetos. Sem organização, não há como dar nem o início. Você pode iniciar, mas você não vai ser consistente. Porque a constância exige liderança, exige planejamento, exige organização. Sem essas 3 esferas, sem esses 3 itens aplicados na sua vida, você não conseguirá ser constante. Deixa Cristo trabalhar na sua vida. Deixa Cristo trabalhar nas suas dificuldades. Deixa Cristo trabalhar naquilo que você tem como limitação. Porque nós não nascemos prontos. Às vezes você pode olhar e falar, mas eu não tenho todas essas características, todas essas habilidades. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo é a sua ajuda. Cristo é a sua direção. Cristo é o seu apoio. Cristo é... Ele é tudo o que você precisa. Nas suas dificuldades, Ele trabalha. Naquilo que você acha que você não tem habilidade, Ele ativa sobre a sua vida. Para isso você precisa ter foco. Foca no propósito. Foca no que Cristo chamou você para fazer. Foca nos planos de Deus sobre a sua vida. Foca no propósito, foca no chamado. Foca e se coloca diante de Deus. Se coloca diante dele. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Foca. Olha para os planos do Senhor e fala, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para fazer o que deve ser feito. Mas calma. Calma que vai ter opressores. Vão se levantar pessoas em oposição. E o que você vai fazer? Vai seguir em frente. Ah, Jeffrey, mas isso pode doer. Vai doer porque Deus está te curando. Durante o processo, a caminhada, vai ter fase da sua vida que vai doer. Mas saiba que nas suas dores, Deus é sua cura. Deus é contigo. Ele não desistiu de você. Olha para o grande projeto e fala, Deus, eis-me aqui, eu estou pronta. Fala, Senhor, pegue nas minhas mãos, não me deixe desviar do caminho, não me deixe sair da tua presença, não me deixe olhar para o lado, não me deixe olhar para a esquerda, mas seguir o alvo que é o Senhor. E Ele está contigo, Ele não desistiu de você. Deus não desistiu de você, assim como Ele não desistiu dos filhos dele, quando estavam sendo escravos, oprimidos dentro da Babilônia. É este mesmo Deus que olha para mim e olha para você nessa noite. Recomece quantas vezes for preciso, só não desista de mim. Deus não quer que você desista dele. Seja quem for, não desiste de Jesus. Deus não quer que você desista dele por pessoas que muitas das vezes te humilhou, que muitas das vezes olhou para você e falou que você não é capaz, que muitas das vezes te criticou, que muitas das vezes colocou você lá para baixo. Deus não quer que você desiste por nada. Olhe para ele, porque Jesus também foi rejeitado, Jesus também foi caluniado. O próprio povo dele rejeitou e colocou uma coroa de espinho na sua cabeça. Quem somos nós para não sofrer com a rejeição? Quem somos nós para não sofrer com a opressão? Quem somos nós? É só olharmos o exemplo de Cristo e olhar para tudo isso e ver como pequeno e não como algo grande. Jesus quer te usar.
Jesus quer te capacitar. Jesus quer te curar. Deixa Ele entrar na sua vida e ser a cura que você precisa. Deixa Ele entrar na sua vida e reconstruir áreas na sua vida que precisa ser trabalhada, que precisa ser curada. Que você precisa exercer. Deixa Ele entrar na sua vida e te edificar para a glória dEle, para a honra dEle, para os planos dEle, para o propósito dEle. Deixa Ele entrar na sua vida e trabalhar. Deixa Ele entrar na sua vida e te curar de todas as dores, de toda a dor interna, de todas as feridas não cicatrizadas. Deixa Ele entrar na sua vida. Nesta noite, permita Ele entrar na sua vida. Permita porque Ele venha trabalhar. Deixa esse Deus entrar, deixa esse Deus agir, deixa esse Deus edificar a sua vida. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer trabalhar dentro de você. Muitas das vezes nós temos grandes sonhos e nós olhamos para os nossos sonhos e nos sentimos pequenos. Saiba que Deus é contigo e Ele vai realizar seus sonhos. Se coloca diante de Deus. Se coloca em Cristo. Nessa noite não olha para a esquerda, nem para a direita. Olha para Cristo. Olha para esse Jesus que não te abandonou. Olha para esse Jesus que nunca esqueceu de você. Olha para esse Jesus que foi pregado numa cruz, verteu todo o sangue dele, por amor a mim e por amor a você. E se derrame na presença de Deus. Se derrame, porque Ele vai fazer. Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem dito Ele não faria, tem dito Ele não cumpriria. Ele vai fazer. Se coloca diante de Deus. A palavra de Deus, até onde eu tinha para falar, é até aqui. Curva a sua cabeça. Estarei orando juntamente contigo, com você nesse momento. E eu quero que a sua vida seja edificada, restaurada, reestruturada, porque tudo é para honra, tudo é para glória dele, amém? Senhor, meu Deus, Pai, visita essas vidas, Senhor, nesse momento, que ficaram, Pai, até o final desta live. Senhor, venha, Senhor Jesus, edificar essas vidas. Venha restaurar. Venha reconstruir, Senhor. Seja na área familiar. Seja na área sentimental. Na área financeira. Material. Espiritual. Senhor, venha restaurar famílias nesta noite. Venha trazer, Senhor, filhos para perto. Venha trazer, Senhor, venha fazer uma restauração, Senhor, familiar. Uma restauração, Senhor Jesus Cristo, nos relacionamentos, na área conjugal. Venha fazer, Senhor, a sua restauração, Senhor. Venha edificar, Senhor, essas vidas. Venha, Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, Deus, trabalhar, Senhor, de uma forma tremenda, de uma forma especial. Espírito Santo, venha trabalhar, Senhor. Acampa teus anjos, Pai, que essas pessoas venham contar o testemunho delas. E Deus, Pai amado, venha levantar essas pessoas. Senhor, venha curá-las nas feridas internas da alma. Venha curar essas vidas. Senhor Deus, Pai amado, Jesus Cristo, ajuda essas pessoas, Pai, que muitas das vezes têm dificuldade em liderar a própria vida. Tem dificuldade de serem pessoas que se planejam. Tem dificuldade em ser pessoas que tenham planejamento, que cumprem prazo, metas. Isso, Jesus Cristo, ajuda essas pessoas, Senhor, a desenvolver essas habilidades, Pai. Ajuda essas pessoas a serem organizadas, que organizam a própria vida. Espírito Santo, ajude elas nas dificuldades e nas suas limitações. Espírito Santo, auxilia, Pai, essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço. Amém. Pessoas, vocês que ficaram até o final dessa live, vocês que queiram fazer um print e me marcar
lá nos stories, eu estarei repostando todos vocês, ok? Vocês que queiram fazer um print, eu gostaria muito que vocês que puderem fazer um print, eu vou estar repostando todos vocês lá nos meus stories, ok? Vamos tirar um print, gente? Amém? Vocês que puderem, eu estarei repostando todos vocês lá no meus stories. Todos vocês que ficarem até o final da live e queiram fazer um print, eu estarei repostando cada um de vocês com muito carinho. Ok, gente? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por cada vida que hoje entrou. Muito obrigada. Que Deus vos abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Estou muito feliz por estar fazendo mais uma live, porque para mim não é mais uma live, mas sim estar aqui falando da palavra. Muito obrigada. Que Deus venha falar com mais e acrescentar mais e mais no coração de vocês, e que a chama do amor venha arder e se sintam cada dia filhos amados de Deus. Muito obrigada por cada vida que aqui passou. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de verdade. Obrigada, gente. Muito obrigada.